E aí, boa noite. Como vocês estão? Hum? Aprendendo muito? Convivendo bastante com você mesmo? Isso é importante, né? Tem uma hora que se o negócio não flui de livre, espontânea vontade, a natureza se encarrega. Tudo é assim, tudo é assim. Então, por isso que é importante a gente procurar saber o como, onde, quando e porquê. Que assim nós vamos ter sempre uma base, né, um fundamento, algo que se esclareça de forma fundamental. Isso é muito importante, né? Porque afinal, o que estamos fazendo aqui? Somos espíritos, encarnamos, e aí? E aí? Né? Qual é o meu papel? O que eu tenho de bom para fazer? Que só pode ser de bom, né? Porque o ruim a gente já tem o dever de excluir, de eliminar. Então, o que eu tenho para fazer de bom? Poxa, eu tenho uma porção de coisas, né? Eu sei uma porção de coisas, eu conheço uma porção de coisas, eu sinto uma porção de coisas boas. Eu tenho que pôr tudo isso para girar, né? Para rolar, para rodar. Eu tenho que tirar o máximo proveito disso para minha evolução e auxiliar o próximo também. E com isso a gente tem uma ferramenta importantíssima nas nossas mãos, que é a mediunidade. Olha que legal, super importante isso. Super, gente, super. É além do que a gente imagina, porque nós não damos o devido valor que ela tem. Nós não damos. Nós passamos a, a nos incomodar até, né, com ela, a saber que ela existe, a partir do momento que ela nos causa, geralmente, alguns transtornos. Não deve ser assim, claro, né? A mediunidade não veio para gerar transtorno, a mediunidade ela veio para ajudar a gente, e não para trazer transtorno. É que nós não sabemos lidar com ela. Por isso que nós estamos aqui, né? Nós vivemos um cenário onde nós não podemos estar juntos fisicamente, nos abraçarmos, nos confraternizarmos com um toque, mas nós estamos juntos para conversar, para se encontrar e nessa união virtual que seja, vamos fazer uso da tecnologia. Talvez os nossos amigos da espiritualidade, já sabedores de algumas coisas que estavam previstas, já tinham dentro da tecnologia, do virtual, né, fazer com que a gente possa se beneficiar. Isso é muito importante. Bom, gente, olha, vamos lá. Página 6 da nossa apostila, nós temos o item o perispírito e as comunicações mediúnicas, tá? Nós vimos lá o que é perispírito, que ele se alimenta de fluido universal. Até então, teórico, abstrato. Vamos começar agora a pôr o pé no chão, falar da nossa realidade, né? Perispírito e as comunicações mediúnicas. Para começar, o perispírito, ele não se acha encerrado dentro do corpo. Não, vamos esquecer essa questão. Vamos imaginar assim, eu gosto de um exemplo bastante lúdico, que é a maçã. A maçã é um exemplo super lúdico para que nós possamos entender. Então, nós temos lá a semente da maçã, espírito, né? Então, ela está sempre viva e ativa, porque é com essa semente que outras brotarão. Então, é com esse espírito que somos nós, espíritos, que vamos ter outras oportunidades, vamos ter outros corpos, à medida que nós reencarnamos, à medida que nós evoluímos, tá? Então,
semente, espírito. A polpa da maçã, aquela parte que a gente come, aquela parte gostosa, perispírito. Casca da maçã, vermelhinho, bonitinho, corpo. Isso encerra a explicação. Cada vez que nós formos falar de perispírito, de suas funcionalidades, de como ele atua, lembrando disso fica fácil entender. É muito fácil, né? A partir de agora nós vamos ver a maçã, a gente vai lembrar da aula, mas bem por aí, tá? Então vamos lá. O perispírito, ele não se acha encerrado nos limites do corpo, tá? Aí vocês vão falar assim, nossa, Raquel, mas a polpa da maçã, ela tá ali dentro da casca, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é nós explicarmos como é que essa composição, onde está o quê? Outra coisa é nós explicarmos o que é o perispírito atuando, tá bom? Então vamos lá. Ele não se encontra encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, nós já vimos isso. Irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Lembram que nós já vimos sobre isso? Sobre expansibilidade? Então, o perispírito, de acordo com a vontade, com a necessidade do espírito que o comanda, ele pode tomar a forma e se expandir de acordo com. Então, vai depende da situação, tá? Então, daí se segue que pessoas aqui, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Bom, aqui se fala de malgrado, mas vamos generalizar um pouco mais isso, não é? O contato que acontece mediunicamente falando é através do perispírito, tá? Sem contato corporal. Então, o contato pelos perispíritos permutam, trocam impressões, pensamentos, por meio da intuição ou por meio da inspiração, que nós vamos ver um pouquinho lá mais adiante. Mas por enquanto vamos deixar como intuição. Intuição e inspiração são coisas diferentes, mas o perispírito tem um papel fundamental tanto em uma como em outra. De maneira semelhante, os espíritos se comunicam com os encarnados através da mediunidade. Ponto pacífico. O médium e o espírito comunicante entram em contato um com o outro pelos respectivos perispíritos e trocam impressões e sentimentos. Já vimos isso lá no parágrafo anterior, né? Então, o contato é perispiritualmente, do espírito comunicante para com o médium encarnado. Gente, médium é encarnado, tá? Ok? O perispírito, ele tem papel fundamental nas aparições vaporosas tangíveis. Ectoplasma, lembram? Lembram? Ectoplasma. Então, tá aqui um caso, porque tangibilidade, tato, matéria, só matéria tocante, só matéria se toca, só matéria tangível, certo? Aparição tem que ser matéria,
tem que ter matéria, um certo grau de materialidade quando há uma aparição. Ela pode ser mais ou menos vaporosa, aqui está sendo generalizado o termo, mas ela pode ser mais ou menos vaporosa. Mas ela é tangível, dependendo do grau de materialidade, que pode ser menos ou que pode ser mais, sendo uma aparição, tem uma certa tangibilidade. Ah, mas o espírito, eu fui tocá-lo e não consegui. É outra coisa. Isso é outra coisa. É porque não havia um grau de materialidade suficiente para que nós pudéssemos pegar, tocar, sentir. Porque a nossa matéria física é por demais grosseira. É tão grosseira que não chega a tocar, a tanger, né, a tangibilizar, enfim, gente, eu não sei se existe esse termo, mas é mais ou menos isso. Não pode tocar uma matéria mais sutil. Chega a esse ponto. É bem por aí. Mas, enfim, é matéria. Nas comunicações mediúnicas corriqueiras, o espírito sofredor, aqui ele fala de sofredor, ou necessitado pode encontrar-se em patamar moral e intelectual inferior ao do médium, que lhe transmite a mensagem. E aí? É o chamado, né, aquelas sessões, reuniões de doutrinação, até de desobsessão. É quando o espírito ele chega a ter uma... ele está num patamar ou moral ou intelectual até inferior ao do médium. Tá? Então o médium está ali para prestar-lhe um socorro. Nós vamos ver isso também mais adiante. Nessa situação entre o médium e o espírito comunicante, estabelece-se uma ligação de ordem fluídica em que o médium, à semelhança de um enfermeiro, permite que o espírito retrate e transmita aos circunstantes suas dores, seus sentimentos, suas dificuldades, seu grau de entendimento moral e intelectual. Então, o médium, ele tem, nesse tipo de reunião, nesse tipo de manifestação, onde o médium, ele chega a ser um pouco mais elevado do que o espírito que está ali, por ser um espírito sofredor, necessitado, em alguma circunstância dessa, o médium, ele exerce o papel de auxiliar, né? Ele auxilia. Então, mas não, esses graus diferentes não impede que o contato perispiritual aconteça. Porque uma coisa é básica, gente. O contato do perispírito, ele se dá por sintonia, por afinidade, tá? Então, não vamos pensar que quando recebemos uma manifestação mediúnica, né, de um espírito mais elevado do que nós, um mentor, um mensageiro da paz, enfim, né, já estamos nessa condição. Não é isso. Não é isso. É que há necessidade dele chegar até nós para transmitir a sua palavra. Então, o seu perispírito, né, ele, como se ele se rebaixa, mais ou menos isso a palavra, para entrar em sintonia conosco, com o nosso planeta, com a nossa camada vibratória, energética, para que ele possa chegar até nós, certo? Porque é aquela questão, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Então, eles se utilizam sim do médium que estiver disponível, tá? Pode ser que haja um médium de acordo com ele? Pode, claro que pode, mas não necessariamente, tá bom? E também o contrário, quando nós fazemos aquele papel de médium para um espírito necessitado, não quer dizer
que estamos na mesma condição que ele. Então, o nosso padrão vibratório energético perispiritual, ele baixa para entrar em sintonia com esse espírito comunicante, tá? Por isso que sentimos alguns mal-estares nesse caso, tá? Sentimos um mal-estar. Então, mas isso é totalmente, como é que podemos dizer, fiscalizado, né, pelo plano espiritual, que está ali tomando conta da gente. Então, confiança é tudo, tá? Vamos deixar rolar. Então, vamos lá. Essa ligação do espírito com o médium e a manifestação consecutiva do seu estado, via perispíritos, só são possíveis com a aquiescência do médium, que atende à solicitação, consciente ou não, do espírito comunicante. Isso se chama consciência, gente. Consciência, aqui ele fala de consciente ou não, mas consciente ou não em estado mediúnico, mas consciente na questão do médium permite. Nós temos uma mediunidade consciente no sentido de que nos preparamos para isso, tá? Nós não estudamos para sermos médiums, nós viemos com a tarefa da mediunidade a ser desenvolvida. Então, nós estudamos para que possamos exercê-la da melhor forma possível. Vai ter uma determinada época da vida em que a mediunidade vai aparecer. Estudando, não estudando, procurando esse equilíbrio ou não, ela vai aparecer. Ela vai aparecer, independente da nossa vontade. Agora, se nós equilibrarmos essa mediunidade, educarmos, buscarmos o conhecimento suficiente de como acontece esse intercâmbio, de como é regido esse mundo, né, de intermediário físico, espiritual, nós vamos nos tornar mais seguros, nós vamos dominar a situação e não deixar que o espírito domine a situação, que o espírito comunicante domine a situação. Porque se isso acontecer, gente, vamos parar para pensar agora um pouquinho, né? Terceiro ano já dá para ter esse filtro. O que aconteceria se um espírito menos esclarecido, menos conhecedor, dominasse a nossa mediunidade? Né? Então, porque um espírito mais elevado? Você não pergunta, né, Raquel? Um espírito mais elevado. Porque um espírito elevado não faria isso. Então, o nosso conhecimento, ele vai servir para muitas coisas, inclusive para nos autoconhecermos, autoconhecimento. Temos que nos conhecer, né? Sabemos nossos limites, capacidades e condições. Vai servir para que possamos saber que tipo de espírito chega até nós. Se é um espírito inferior, vamos auxiliá-lo, certo? Vamos trabalhar para que ele seja auxiliado por nós. Se for um espírito mais elevado, né, vamos dar condições para que ele chegue até nós, para que nós consigamos estar na mesma sintonia, para que possamos ser afins, que ele não precisa baixar seu padrão vibratório para chegar até nós, mas que nós já consigamos ter um padrão um pouco mais elevado, que o atraia. Então, olha como é importante estudar, olha como é importante conhecer, né, gente? E vamos por aí afora, estudando. Eu vou convidar vocês sempre a lerem, né, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que está aqui na apostila. Vamos estudando, gente. Perguntas? Chega no grupo. Se não quiser chegar no grupo, me chama no particular. Vamos conversar. Problema nenhum. Nenhum.
tá? Vamos aproveitar os momentos que nós estamos vivendo para que eles sejam bastante produtivos. Eu não sei se o que eu vou falar agora vai agradar ou vai assustar, enfim, mas temos que ser realistas, né? Isso não será cobrado. Que tu fizestes lá na quarentena do Covid-19? Você fez o quê? É legal a gente ter uma boa resposta, né? É muito bom, é muito bom. Lembrando sempre que o cenário que vivemos hoje já estava pronto, só estava esperando que entrássemos em cena. E quando a gente entra em cena, é para fazer uma bela de uma interpretação, senão o negócio fica feio. Beijo! Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, hoje, agora, sempre, tá bom? E que tenhamos uma boa noite e sempre, sempre, sempre em busca de conhecimento que, como dizia o mestre, né? A verdade liberta, a ignorância escraviza. Então, vamos atrás da nossa liberdade. Bom? Grande beijo, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau.